estamos aqui mais uma vez. A gente vai dar continuidade à matéria da semana passada. Então, a gente falou muito da história da cirurgia, a gente falou dos tipos de cirurgia, né, de toda a evolução dos tipos de cirurgia, da classificação, né, em relação ao tempo, em relação à contaminação. E aí, agora, a gente dando prosseguimento a tudo isso, a gente vai trabalhar a nomenclatura cirúrgica, as terminologias cirúrgicas. E é bem interessante, eu acho que vocês vão gostar. E após a nossa aula aqui, eu vou deixar também uma atividade postada lá na sala de aula para vocês, tá? E aí, então, vamos lá. O que seria essa terminologia cirúrgica, gente? Essa nomenclatura cirúrgica, tá? A gente vai ter um conjunto de termos, então, dentro da cirurgia, então, um conjunto de termos, de nomes, de sufixos, de prefixos, que vão ser próprios da cirurgia, tá? Então, vamos pensar, é um conjunto de termos próprios de uma arte ou de uma ciência. Então, vai ser um conjunto de termos próprios da cirurgia. Então, a gente vai ser específico de nomes e nomenclaturas que se referem a cirurgias, tá? Vamos lá, e que importância seria essa nomenclatura, né? Essa terminologia cirúrgica? Primeiramente, gente, é importante pela comunicação. Quando a gente for fazer uma evolução do paciente, ou quando a gente pegar uma evolução, ou alguma prescrição, ou alguma o prontuário do paciente, vai estar lá assim, ó, por exemplo, histerectomia, realizada no paciente histerectomia. Se você não souber o que é uma histerectomia, como é que você vai saber o que o paciente foi submetido? Qual a conduta de enfermagem que você vai ter? Então, a importância, porque a gente tem que ter essa comunicação, né? É importante por conta da comunicação, porque essa comunicação está descrevendo o ato cirúrgico, o que foi feito com o paciente, está facilitando na hora de preparar material, equipamento. Isso estou dizendo, por exemplo, quem trabalha no centro cirúrgico. Então, quem tem vontade de ser instrumentador cirúrgico, que tem esse desejo, então, tem que ter muita noção das nomenclaturas cirúrgicas, tá? Também serve, gente, a importância para ter um planejamento estratégico do cuidado do paciente. Então, poxa, se o paciente fez uma histerectomia, que é uma retirada do útero, você vai ter que ter alguns cuidados com o paciente, tem que ter um planejamento com o paciente de cuidados com ele, tá? E também, como eu falei antes, né, na comunicação, para anotações, para nossos registros nos prontuários, nas prescrições. Então, essa é a importância, tá? E aí, como é que vai funcionar essa nomenclatura cirúrgica, gente? Ela é formada pelo quê? Por prefixos e por sufixos. Geralmente, os prefixos, o que é o prefixo? O prefixo é o que vem antes. Então, vou dar um exemplo bobo aqui, ó. Por exemplo, vamos dizer que nomenclatura. Nomen seria o prefixo, é o que vem antes da raiz da palavra, tá? Aí, vamos dizer que esse clatura aqui, tura fosse o sufixo, entendeu? Então, agora cirúrgica aqui, vamos dizer que cir seria o prefixo e ica seria o sufixo, tá? Mas a gente vai ver logo aqui para vocês entenderem como que é, vai ficar mais claro. Então, o prefixo dentro da terminologia da cirurgia significa o órgão que vai ser operado. Igual eu falei, histerectomia. Histero é o prefixo, significa que eu estou falando do órgão. Então, histero significa útero, tá? Tomia, tectomia, então, significa que eu estou fazendo a retirada do órgão, tá? Então, é o sufixo, ectomia, retirada do órgão por um ato cirúrgico, tá? Então, vamos lá ver, então. O prefixo vai indicar o órgão a ser operado. O sufixo vai indicar que tipo de ato cirúrgico que foi realizado. Estão entendendo, gente? Qualquer dúvida, depois vocês me falem aí.
tá? Então, de novo, prefixo vai indicar o órgão que vai ser operado. O sufixo vai indicar o ato cirúrgico, vai indicar que tipo de cirurgia foi feita. Ah, foi feita a cirurgia de retirada do órgão, tem um sufixo. Foi feita uma cirurgia apenas de abertura para verificar alguma coisa no órgão, ou apenas uma fixação do órgão, ou apenas uma sutura de um determinado órgão. Isso tudo a gente vai ver aqui os significados, tá? Então, um exemplo aqui, vamos lá, alguns prefixos dentro da terminologia cirúrgica. Ó, adeno significa glândula, blefaro significa pálpebra. Quem nunca ouviu falar em blefaroplastia, né? Então, é o quê? Blefaro é pálpebra, então é uma plastia. Plastia significa o quê? É um sufixo. Significa uma correção, né? Uma plástica. Então, é uma correção. Blefaroplastia é uma correção realizada na pálpebra. A gente vai ver isso daqui a pouco, tá? Então, cisto, o prefixo para bexiga. Cole, para vesícula. Colo, para cólon. Colpo, para vagina. Entero, para intestino delgado. Gastro, para estômago. Ístero, como eu havia falado já para vocês, para o útero. Nefro, para o rim. Oftalmo, para o olho. E aí vocês vão vendo lá, óforo, ovário, tá? Ó, rino, nariz, salpingo, as trompas, tráqueo, traqueia. Então, a gente vai se familiarizando com esses termos, gente. É necessário, tá? A gente se familiarizar com todos esses prefixos relacionados aos órgãos, tá, gente? E aí, os sufixos e os seus significados. Ectomia, remoção parcial ou total de um órgão. Aí eu volto aqui. Vou pegar lá, ó. Salpingoectomia. Proctotectomia. Oforoectomia. Tudo é remoção parcial de um órgão, tá? Ó, gastrectomia, retirada do estômago. Apendicectomia, do apêndice. Colecistectomia, da vesícula. Colectomia, do cólon. Olha, pexia, fixação de um órgão. Então, toda vez que eu vou fixar um órgão, eu vou pegar o prefixo do órgão e vou colocar o sufixo. Pexia significa a fixação daquele órgão. Plastia, alteração do formato ou da função. Então, rinoplastia, eu estou alterando a forma ou a função do órgão. Rafia significa sutura. Então, toda vez que eu quero falar que eu fiz uma sutura em algum determinado órgão, eu vou usar o prefixo do órgão e vou usar o sufixo rafia. Escopia significa olhar no interior. Então, a gente fala muito de endoscopia. Então, a gente tem um olhar lá dentro, a gente tem um acesso ao interior de um órgão, através, né, de aparelhos. Tomia, abertura de um órgão. Então, toda vez que eu vou fazer uma abertura de um órgão, eu vou usar esse termo, sufixo. Istomia, abertura cirúrgica de uma nova boca. Por exemplo, gastrostomia, eu vou fazer uma abertura, um orifício do estômago que tem uma comunicação. Vou fazer uma boca, entre aspas, tá, gente? Uma boca entre o estômago, vai ser esse orifício, então vai ser ter comunicação com o abdômen, com a parte externa do nosso corpo. Entendido? Qualquer dúvida, de novo, gente. São muitos nomes chatos, mas vocês têm que gravar, isso não tem jeito, tá? A gente tem que se familiarizar pra gente ir gravando. Então, as principais cirurgias com o sufixo ectomia, tá? Retirada de apêndice. Então, vamos lá, ó. Apendicectomia é a retirada do apêndice. Cistectomia da bexiga.
colecistectomia muito comum, que é da vesícula biliar. Esplenectomia é do baço, então em muitos acidentes, gente, é feita essa retirada do baço, então é feito uma esplenectomia, tá? Hemorroidectomia, a retirada parcial do fígado, hepatotectomia. Então, a gente viu aqui que a gente utilizou ó, os prefixos, né, ó, colecistectomia. A gente utilizou o prefixo da vesícula com a ectomia, que é o sufixo que significa a retirada do órgão, ó. A gente usou o prefixo do órgão, o apêndice, aí usou a ectomia, que é o sufixo da terminologia cirúrgica de retirada do órgão, tá? Entendido? Outras, ó, eu acho que ficou igual, gente, deixa eu ver. Não, tem uma diferença. Outra, ó, esterectomia, como eu falei pra vocês, retirada do útero. Mastectomia, retirada da mama. Oforectomia, retirada do ovário. Pancreatectomia, retirada do pâncreas. Salpingectomia, que eu falei lá embaixo, da salpinge, que é trompa, ó. Salpingectomia, retirada da trompa. Tireoidectomia, retirada da tireoide. E aí, gente, eu vou parar esse vídeo por aqui para não ficar muito grande e a gente volta com o próximo vídeo, tá?